Dos anos de 2020 e até o presente de 2021, nossas vidas precisaram passar por uma grande mudança de hábitos. As nossas casas se transformaram em lugar obrigatório de permanência e não mais nosso refúgio de descanso. No caso dos mais privilegiados, as casas incluíram local de trabalho, abrigo para outros membros da família e outras milhões de situações que tivemos que enfrentar. Já que estamos tão dentro de nossas casas, o olhar desse projeto buscou entender esse lugar físico que abriga o corpo, o sentimento, união, cuidado e tudo mais que uma casa pode significar. Durante caminhadas pelos bairros da Vila Giglio, Chácaras Itapetinga, Nova Gardênia e Vila Petrópolis, pudemos observar casas com uma mesma linguagem arquitetônica. A partir de uma observação sensível, logo foi pensado em cadastrar essas edificações para ter uma ideia da quantidade de casas que ainda restavam com o projeto original. Vamos olhar com cuidado e entender melhor. Observe os detalhes e materiais utilizados. As coberturas eram feitas com um telhado de 2 águas, telha de barro, cerâmica e beirais que protegiam as paredes das águas da chuva. As esquadrias presentes na casa são de grande importância. Esquadrias são componentes utilizados na construção para auxiliar no fechamento de aberturas e vãos. Resumindo, são portas, janelas e grades. Inicialmente, as esquadrias eram de ferro, passaram a ser de madeira, alumínio e agora PVC. As de ferro têm por desvantagem a necessidade de mão de obra especializada, e as de madeira também requerem bastante manutenção. As partes do telhado de madeira são tesoura, que é a estrutura, e seu nome vem de um formato triangular. As terças, no sentido longitudinal, unem as tesouras. Caibros, em cima das terças, no sentido transversal, e ripas, que têm a posição longitudinal e é onde são apoiadas as telhas de cerâmica. A telha de estilo colonial, com um formato arredondado, é bem presente em boa parte dos telhados. As paredes são utilizadas tanto para vedação como sustentação. Elas recebem os carregamentos da cobertura e os distribuem por toda a sua estrutura, até a fundação. Eram feitas com tijolos de barro cozido na fogueira ou em olarias, na dimensão média de 20 cm de largura, 20 cm de espessura e 40 de comprimento. A maioria das casas utilizavam o tijolo aparente, algumas vezes tijolos pintados ou simplesmente a parede pintada. Outras aplicavam um revestimento de pedras, provavelmente da região, para revestimento de muros ou a parte externa das lareiras. As paredes inicialmente eram de pedras de cal com areia, depois de taipa de pilão, mais tarde de taipa de mão, adobe e, enfim, o tijolo de barro. Nos telhados era colocada uma tabeira de madeira pintada para fazer os acabamentos. Ela serve para esconder os caibros e ripas que foram usadas para a sustentação das telhas. São, na maioria, tabeiras decoradas. Jardins, grandes ou pequenos, na maioria das vezes na frente da casa, fazem essa transição do particular para o público, da casa para a rua. Podemos ver nessas casas construídas nos anos 70 e 80 uma mistura de estilos arquitetônicos. A arquitetura trata de muitos assuntos relacionados à construção e à estética de edifícios. Esses, por sua vez, são relacionados às condições histórico-sociais, políticas, econômicas, religiosas e psicológicas de um povo. A fachada frontal é a principal comunicação com o espaço urbano. Ela, por sua vez, expressa questões formais como o estilo, o gosto e os elementos de cada época. Janelas em formato de arco do período colonial passaram a formas retas e as fachadas se tornaram lisas, sem nenhum adorno ou frisos antes existentes no período Art Deco.
Enquadramento tá bom. Vamos lá. Oi, tudo bem? Eu sou Eliana, arquiteta e fotógrafa. A minha intenção é divulgar, preservar e conscientizar os moradores desse patrimônio cultural que a cidade tem. Um patrimônio histórico, arquitetônico e que todo mundo deve de preservar. Eu iniciei o cadastramento em setembro de 2020. Foi finalizado agora, março desse ano, para a entrega desse projeto. Foram tiradas aproximadamente 300 imagens. Dessas imagens eu selecionei as melhores, fiz um ajuste de perspectiva, ajustei cor e tamanho. Junto com isso, eu tive em paralelo trabalhando com o Google Maps no modo satélite. O que fazia? Eu confirmava se a casa tinha telhado de 2 águas, que era a proposta do trabalho. No percurso de 5 quilômetros, eu encontrei 92 casas. Algumas originais, outras parcialmente original, com modificação em grades e muros, mas o interior parece que está todo original ou com manutenção. Existe também alguns núcleos de casas que se permanecem, né? Então é bem interessante porque existe uma continuidade disso, é gostoso de ver, existe uma tipologia, né? Então se torna harmônico essas casas todas juntas. São mais ou menos, a gente encontra de 3 a 7 casas, todas elas juntas. No total, eu encontrei 8 núcleos desse. Encontrei também somente uma casa abandonada. Algumas à venda, com placa mesmo, e a maioria todas ocupadas. Meu nome é Lilian Vogel, eu sou moradora de Atibaia há mais de 40 anos e exerci durante os anos de 2001 a 2005 a presidência do Conselho do Patrimônio Histórico de Atibaia. Nesta época, nós elaboramos as primeiras leis de preservação do patrimônio, tanto material quanto imaterial da cidade de Atibaia. E juntamente com a prefeitura, essas leis foram aprovadas na Câmara e estão em vigor já com algumas modificações, porque durante todos esses anos houveram várias modificações na lei, inclusive transformando a lei do patrimônio em lei de preservação e de incentivo e fomento à cultura. Então, essa lei sofreu alterações e hoje, dentro desta nova formatação do Conselho, existe o Compocat e dentro do Compocat um assento para as questões de patrimônio. Nós também residimos numa casa que foi construída na década de 70 pelos meus pais e uma casa que nós tentamos, na medida do possível, também fazer a preservação dela, porque entendemos que ela marca um período importante de um estilo de construção muito predominante daquela época. Eu entendo que preservar o patrimônio é preservar a história, a cultura, a nossa raiz e contar um pouco de onde viemos e até para onde vamos, porque quando você preserva, você está mantendo viva aquela história, aquele momento, aqueles ideais daquelas pessoas que construíram aquilo, porque não podemos deixar de perceber que atrás de toda esta massa corpórea de cimento, cal, argila, areia, ferro, existiu a mão humana, e a mão humana que criou. Então, eu vejo que
Tudo isso é memória, é cultura e tem que ser preservado de uma maneira ou de outra e com boas ações. Obrigada. Eu sou Marina Gouveia, formada em Lazer e Turismo e Museologia e educadora museal. Patrimônio e comunidade são palavras que devem andar juntas na teoria e na prática, né? Projetos de interesse patrimonial para fins de preservação e educação como esse se valem muito quando a iniciativa vem, né, tem origem na comunidade e quando a comunidade também se sente parte desse projeto, né? Aí ela vê que parte da sua história, né, seja coletiva ou individual, está representada naquele bem que é o alvo da preservação. A preservação patrimonial, ela precisa envolver a comunidade durante todas as etapas do projeto, para que as relações de identidade e pertencimento possam, de fato, existir no presente e nos futuros possíveis. Eu montei a página no Instagram e uma colega minha, a Cris Gregorini, entrou em contato comigo dizendo que o pai dela, o arquiteto Guido Gregorini, havia feito uns 6 projetos das casas que eu estava fotografando. O Guido é um arquiteto italiano que veio para o Brasil em 1950 aproximadamente. Esteve em São Paulo fazendo vários projetos premiados, e veio em 1970 morar aqui em Atibaia. Foi quando ele fez esses 6 projetos aproximadamente. Só que o construtor gostou bastante dos projetos, né? E fez várias casas, inclusive algumas idênticas. O interessante é que o Guido Gregorini não costumava repetir projetos. Da mesma forma, pelas redes sociais, pelo Instagram, né, que é a página que mais divulgo o trabalho, eu fiz um contato virtual com a arquiteta Aline Leite. Ela tem um trabalho de postagens sobre preservação, tombamento, patrimônio, um assunto que interessa bastante pra gente, né? Vamos ver o comentário dela. Quando a gente vai fazer um estudo de tombamento, que é quando o imóvel passa a ter um valor reconhecido, né, por meio desse instrumento que é o tombamento, a gente tem que realizar alguns estudos nele. Assim, o começo do interesse, ele pode vir de várias partes, né? Pode vir, da família, que é proprietária, ou dos moradores da cidade, ou do poder público, que olham para esse edifício e entendem que ele tem algum valor ali que deveria ser reconhecido. Essa é a nossa história que está sendo documentada.